Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre preservação, floresta, áreas de mananciais, chuvas, os efeitos do clima na sua vida. E o nosso convidado é o deputado estadual pelo PV de São Paulo, Edson Giriboni. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Sustentabilidade é um conjunto de atitudes, um sistema ou então a capacidade do ser humano de interagir com o mundo para a satisfação das necessidades atuais, preservando o meio ambiente a fim de não se comprometer os recursos naturais que serão utilizados pelas futuras gerações. Mas no Brasil, a sustentabilidade acontece? Eu tenho muitos projetos aprovados na Câmara que viraram leis que trabalham pela sustentabilidade. Por exemplo, lavagem de rua em São Paulo com água de reuso. É lei minha que foi aprovada e está aí. São bilhões de litros d'água economizados todo ano com água de reuso lavando rua. O Brasil tem recursos renováveis de energia enormes e está utilizando isso há bastante tempo. O mais conhecido é o etanol, que é um recurso renovável, um recurso que é gerado no campo, na agricultura, e que movimenta mais que a metade da frota de carros do Brasil. Sustentabilidade e preservação ambiental são assuntos que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Edson de Oliveira Giriboni é deputado estadual pelo Partido Verde, o PV, e foi secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do estado de São Paulo. Está em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa, sendo que na última eleição recebeu 105.969 votos. Nasceu no município paulista de Itapetininga em 1953. É formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, e em Administração de Empresas pela Associação de Ensino de Itapetininga, com cursos de especialização na Universidade de Campinas, a Unicamp, e na Universidade Federal de Minas Gerais. Ocupou diversos cargos na FEPASA e foi superintendente-geral da empresa entre 93 e 99. Foi vice-prefeito de Itapetininga por 2 mandatos. Como parlamentar, Edson Giriboni elaborou um amplo diagnóstico em 45 municípios da região sudeste do estado, culminando com o relatório intitulado Estudo do Perfil Socioeconômico das Regiões Administrativas do Estado de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Participe. Acesse o nosso site, nosso Facebook, WhatsApp, sugira, mande suas perguntas para os nossos convidados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o deputado estadual pelo PV de São Paulo, Edson Giriboni. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer é nosso, pastor Denis, podermos estarmos aqui no seu programa Ponto de Equilíbrio, em contato com a população, para falarmos um pouquinho de São Paulo, das nossas ações a favor dos paulistas. Eu conversava com o deputado um pouquinho antes de começar a gravação. O deputado tem uma atuação muito forte na área de preservação, de sustentabilidade, inclusive que eu agora também com um projeto de redistribuição do ICM para os municípios do estado, que é muito interessante. Como o governo vem tratando essa área, deputado, de preservação, sustentabilidade, repasse? Porque é muito fácil. Hoje todo mundo, não, tem que preservar. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, essa área. Ok, a gente sabe, é muito importante isso. Mas também, às vezes, a cidade fica um pouco, aí como se fala, de saia justa, né? Porque não pode explorar, não pode ter uma atividade naquela área, ou aquilo não pode desmatar, ou ali não pode ter uma indústria ou passar. Como o governo do estado tem dado o tratamento a essas cidades? O Estado de São Paulo tem uma boa legislação na área ambiental. Os novos empreendimentos passam por licenciamentos, por um rigor de análise. Mas o ponto de equilíbrio é nós encontrarmos forma de desenvolvimento, de crescimento econômico, de geração de emprego, preservando o meio ambiente. Então, são várias ações que ficam na esfera do executivo estadual e outras em termos de legislação, para que nós possamos melhorar, possamos incentivar, criar condições, enfim, buscar caminhos. Como deputado, nós temos essa prerrogativa de apresentar projetos de leis na Assembleia Legislativa, chamar o assunto para ser discutido e tentar transformar isso em realidade e que isso possa ajudar o Estado de São Paulo, principalmente nesse grande desafio de crescer com responsabilidade
ambiental. No estado de São Paulo, nós temos uma lei, como os outros estados têm, que estabelece critérios para a distribuição do ICMS aos 645 municípios do nosso estado. De todo o ICMS que nós pagamos como contribuinte, 75% fica em poder do governo do estado, para suas ações, para o seu orçamento, enfim, e 25% distribuído aos 645 municípios. Existe uma lei que regulamenta, estabelece os critérios, parâmetros, para fazer o cálculo de quanto cada município tem da sua cota parte do ICMS. Estudando esse assunto, primeiro, constatei que há uma injustiça na distribuição. Alguns municípios recebem muito per capita, outros recebem muito pouco, uma discrepância muito grande. E fui ver de que forma nós poderíamos tentar contribuir, para diminuir um pouco a injustiça e dar um foco também nessa questão ambiental, desenvolvimento com sustentabilidade. Por exemplo, pastor Dentes, nós temos municípios que têm grande parte da sua área territorial, alguns 60%, 70% de sua área territorial como área de preservação ambiental. Portanto, o município tem uma grande contribuição, principalmente para diminuir, combater os gases de efeito estufa, que provoca todo esse desequilíbrio que a população tem assistido. Temos outros municípios praticamente sem áreas de preservação, já quase que totalmente industrializados, emitindo muitos gases de efeito estufa. Só que o ICMS dessa atividade fica toda concentrada nesse município. Certo. Então, este município que ajuda a combater a poluição provocada por isso, fica sem recursos, fica praticamente sem nada do ICMS. E esse fica com quase a totalidade. E mesmo porque ele tem uma área muito restrita, numa área de preservação ele não pode ter indústria, não pode ter um comércio, não pode ter exploração agrícola, porque aquela área, como se fala, já é uma área de preservação. Então, o que no meu projeto? Nós estamos aumentando o peso da área das áreas de preservação ambiental no cálculo da distribuição do ICMS. Tira um pouquinho, muito pouco, esse foi o cuidado na elaboração do projeto também, de não mexer muito, As prefeituras hoje já têm uma dificuldade de orçamento, mas mexe muito pouquinho aqui, mas compensa um pouco mais esse município que tem uma grande contribuição para o mundo todo, para todo o planeta, mas pensando na nossa área de competência, que é o estado de São Paulo. Então, o meu projeto dá um peso maior à área de preservação no cálculo de distribuição. Então, algumas prefeituras, algumas chamam até projeto de ICMS verde, o ICMS ecológico, porque aumenta o peso. Uma outra composição também que eu estou incluindo no projeto, pastor Deno, nós temos uma atividade muito forte no estado de São Paulo, que é as florestas plantadas, pinos, eucalipto, no setor agropecuário. Que já vem de um reflorestamento. De reflorestamento. De reflorestamento. Já são áreas reflorestadas. Esse setor voltado ao reflorestamento no setor agropecuário é a quarta atividade em termos de economia mais importante no estado de São Paulo. Temos mais de 1,100 milhões de hectares plantadas e não muito para trás, alguns municípios, um chegou até a fazer uma lei municipal, o município de Capão Bonito, proibindo o plantio de floresta no município. Por quê? Porque normalmente a madeira da floresta ela é processada longe da onde ela é produzida. Então também fica todo o ICMS para uma ou outra cidade, e aqueles municípios que têm muito da sua área territorial com floresta plantada, fica praticamente sem nada. Então, uma distribuição. Então, também incluímos, dando um peso para as áreas de florestas plantadas, também no cálculo da distribuição do ICMS. Então, aquele município que fornece a madeira para uma cidade a 400 quilômetros, então, essa cidade que produz, recebe o ICMS, uma pequena parcela disso seria voltado para aquele município que contribui com a madeira. E um outro enfoque também, e aí entra uma questão social, pastor, tem municípios que estão recebendo grandes penitenciárias.
penitenciárias de presos que vêm de outras cidades. Só que a cidade que recebe essas penitenciárias, ela tem um custo adicional para cuidar disso. Que ao contrário do que se pensa, a população... Saúde pública... Não gosta, né? Além da população ter uma restrição, porque ninguém gostaria de ter uma cadeia ao lado da sua às vezes o residência. pessoal fala, não, mas aquilo gera um comércio local negativo. Olha, 99% da população, quando fala vai vir aqui... Se fizer uma pesquisa, a maioria prefere não. Não Os ter. municípios até acabam aceitando, mas a maioria não aceita. Mas há um ônus muito grande para as prefeituras que recebem essas penitenciárias para o apoio que tem que ser dado de infraestrutura, de famílias, atendimento em creche, atendimento em postos de saúde, atendimento hospitalar, acaba onerando mais essas prefeituras, esse custo adicional. Então, também eu incluí no critério para distribuir o ICMS também a população carcerária. Então, uma cidade A que mande um preso para uma cidade B, também uma parcela do ICMS dessa cidade A seria transferida para essa cidade que recebe o preso da cidade de origem. Então, fazendo toda essa mexida, eu fui à Secretaria da Fazenda e eles simularam como é que seria o impacto desse projeto na distribuição dos 645 municípios. Foi calculado um a um quanto ganha, certo, quanto ganharia, né? E, no resumo, qual é o conceito? Os municípios mais ricos, per capita, transferem um pouquinho do ICMS para os municípios mais pobres. Então, você tem aí uma questão econômica, do mais rico para o mais pobre. Transfere um pouco, quando eu digo transfere, porque não chega a 0,5, 0,6, no máximo de quem perde, mas quem ganha muitas vezes é significativo. Mesmo porque o orçamento desses municípios pro rico é muito pouquinho, 0,5%, por exemplo, de Cubatão, representa extraordinariamente para a Barra do Chapéu, por exemplo, o município do Alto Vale do Ribeiro. Não? Tem esse conceito. Faz a diferença. Se transfere um pouco de recurso dos municípios que têm os melhores indicadores sociais para os municípios que têm os piores indicadores sociais. Então, você tem um ganho social de quem vive melhor para quem vive pior, em termos de índice de mortalidade. Os indicadores sociais, índice paulista de responsabilidade social, que mede longevidade, nível de escolaridade, renda da população. Né? E transferimos um pouquinho de recurso dos municípios que poluem o meio ambiente para aqueles municípios que contribui para combater a poluição. E transfere um pouquinho daqueles municípios que mandam presos para aquelas cidades que recebem os seus presos. Então, nós temos um ganho econômico, um ganho social, um ganho ambiental e um ganho carcerário, que é um assunto hoje importante para a população. Então, esse projeto ele está tramitando na Assembleia e agora espero que eu consiga sensibilizar, a hora que ele estiver pronto para ser votado, os demais deputados, nesse conceito do poder legislativo, poder cumprir o seu papel na elaboração de leis, na aprovação de projetos, que modifique para melhor a vida das nossas cidades, da nossa população. Porque senão realmente fica uma coisa injusta, né? É muito injusto. Aquele que não pode, ninguém aqui é contra a preservação, não é isso, mas às vezes o município está estrangulado, ele já não tem um orçamento muito grande, de repente aquela área vira uma área de preservação, ninguém pode mexer. Se ele não desenvolver, ele tem que crescer para algum local. Tem que crescer, você tem que dar alternativas. E a hora que você repassa um pouco de recurso adicional, a prefeitura pode ampliar o seu leque de atividades, possibilitando que as pessoas possam viver nessa cidade, mas sem destruir o meio ambiente. Até em outra proporção, eu não sei se isso chegou a vingar ou não chegou a ser apreciado pela ONU, mas o Brasil pretendia pleitear junto à ONU uma espécie de contribuição para a manutenção da Amazônia, de o conceito não se desmatar, não se explorar a Amazônia, porque é o pulmão, como falam, é o pulmão do mundo. O conceito do meu projeto é exatamente nessa linha, você pagar de uma forma responsável para quem preserva o meio ambiente, para ajudar aquilo que já foi destruído. O próprio Papa, agora Bento XVI, também colocou a questão ambiental como uma questão importante para a Igreja Católica. O presidente Obama colocou
essa questão agora ambiental também. Como que sempre foi um assunto lá muito delicado, cheio de dedos na América. Porque os Estados Unidos é um país altamente industrializado, né? Mas o próprio presidente Obama já colocou essa questão ambiental com metas a serem atingidas. Então, cabe a nós, pastor Denis, temos responsabilidade com as futuras gerações, né? Acho que ao longo da história o homem já não se preocupou muito com essa questão, né? Então, a conta está chegando. Então, né? A conta chegou, né? Eu acho que chegou para esta geração. Primeiro, ter consciência, né, da nossa responsabilidade. Eu vi algum tempo atrás uma pesquisa, se não me engano, feita pelo jornal O Estado de São Paulo, sobre essa questão ambiental. E foi como um copo d'água, né? Um dado positivo: 94% da população do Brasil tem consciência das questões ambientais. Então, isso é um dado importante. Muito. Esse é o lado cheio do copo. O lado vazio, essa mesma pesquisa constatou que somente 18% da população tem atitudes conscientes a favor do meio ambiente. Que uma coisa é saber concordar, outra coisa é falar, tá bom, e você está ajudando como? Exatamente. Eu sei que precisa, mas estamos fazendo a nossa parte. Então, quem tem um cargo público tem uma responsabilidade adicional, né? Além da responsabilidade enquanto cidadão, responsabilidade dentro da sua área de competência, procurar trabalhar nesse sentido. Isso tem sido, né, procurando, no exercício do meu mandato, exercer essa atividade. Durante o período que eu também ocupei a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, nós focamos bastante nessa questão também, de criar condições de desenvolvimento, mas com responsabilidade e com uma boa gestão ambiental. Eu recebi aqui recentemente alguns deputados também ligados a essa parte de área de ecologia, de preservação. Eles falam que um dos grandes problemas dos recursos hídricos aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, é que praticamente se aterrou muito rio. Muito. Quer dizer, nós acabamos matando a fonte de água que vinha para a gente. Sem dúvida. É que eu falei, nós viemos errando ao longo da nossa história. Logo que eu assumi a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, nós fomos sobrevoar aqui, um pouco aqui o lado do Rio Tietê, o lado da Zona Leste. É impressionante a ocupação da várzea do rio de uma forma totalmente errada, sem planejamento. Pessoas construindo suas casas, mas em cima do rio. Eu vi por uma foto, um córrego, levantaram uma parede e uma laje, construíram um cômodo em cima e o córrego embaixo. Quer dizer, complicado. Totalmente errado, né? Sem planejamento. Você vai destruindo as matas ciliares, vai impermeabilizando o solo. E aí, as próprias marginais, né, deputado? A Marginal Pinheiros e Tietê foram construídas na margem do rio. Ninguém constrói a margem do rio porque sabe que quando chove é uma área que alaga. Aí são as grandes enchentes, né? Pela alta impermeabilização que vem sendo feita, sem planejamento, foi feito ao longo da história. E período de seca como nós estamos vivendo nesses últimos anos, né? E com toda essa situação. Parte disso são os erros que foram sendo cometidos ao longo do tempo. Então temos que corrigir, né? E como seria essa correção, deputado? Por onde ela passa? Olha, passa por várias ações. Na questão da crise hídrica, que é o que está mais em foco, passa primeiro por um uso mais consciente da água, dos recursos hídricos. E não precisa, eu vi outro dia alguém que disse, mas tem que economizar. Não precisa economizar, precisa usar de uma forma mais inteligente. Exato. Por exemplo, uma filosofia de vida, já não é uma temporária. Eu vou escovar o dente, eu tenho água suficiente para escovar o dente, mas a hora que eu estou escovando o dente, eu fecho a torneira. Ou fazendo a barba. Aquela água, eu não estou deixando de ter a água, eu só estou usando aquela água que eu preciso. Né? Esse hábito, muitas vezes, eu não me recordo de ter essa preocupação até alguns anos atrás, mas a partir do momento que você começa a ver, começa a sentir, você fala, não, por que eu vou ficar escovando o dente com a torneira aberta? Então, primeiro, essa conscientização de usar a água de uma forma mais responsável. Educação ambiental. Né? O governo do Estado vem procurando, principalmente nas escolas estaduais, conscientizar as crianças do troca de equipamento, modernização, uso mais inteligente da água com a consciência ambiental. Isso realmente tem acontecido. Da nossa geração para os nossos filhos,
é uma diferença enorme, né? Da conscientização que hoje eles têm. Que nós não tivemos lá atrás. Nós não tínhamos nem ideia. A água existia, não acaba um recurso muito. infinito. Exatamente. Então, hoje é diferente. Reuso de água, reutilização de água. A época que eu estive à frente da Secretaria, eu pude inaugurar o maior projeto de reutilização de água na América Latina, aqui no ABC do Polo Petroquímico de Capuava. 1.000 litros por segundo, investimento de mais de 400 milhões de reais. Se retira o esgoto da estação de tratamento de esgoto do ABC, transporta por 17 quilômetros, faz um tratamento para uso industrial. Mas se colocar esta água que nós temos aqui e a água que sai para uso industrial, nós não sabemos não sabe qualquer uma, qualquer. Tecnologia existe. Então, o reuso de água é uma coisa que nós estamos aprendendo a fazer também, tem que ser incentivado. Me parece que está sendo usado para irrigação de parques, lavagem de rua, água de reuso. Né? Então, tem ainda um longo campo a ser percorrido, mas existe tecnologia e eu acho que é uma coisa que nós temos que trilhar bastante também. E um outro, aí também demanda investimento, é um programa que já vem sendo feito no Estado de São Paulo, é diminuir perdas. Porque você tem... A hora que você coloca a água tratada na rede, ela já passou por todo o processo de captação, de transporte, de tratamento. E quando joga na rede, ainda nós temos um nível de perda significativo. Diz que é muito elevado, né, deputado? Chega perda física mesmo, aí chega na fase de 19%, 20%, na média. Né? Muita coisa. Alguns municípios têm uma perda maior, outras menor, mas no geral isso vale seja para companhia do Estado, que é a Sabesp, como para as autarquias municipais. Isso é vazamento? Usando você tem dois... linguajar mais popular, é vazamento da rede? Vazamento ou perda comercial. Também falha nos hidrômetros, gato, roubo, fraude. Sim. Então, você tem várias formas de você... Quando você coloca a água tratada na rede e aquilo que é faturado, você tem perda física e perda comercial. 20% assim. Fica no caminho. Pelo menos física nessa ordem. Então, também avançar nisso, né? E aí recuperar nascentes, recuperar os nossos rios, preservar a mata ciliar, fazer um programa de recuperação e algumas ações estruturantes, construção de novos reservatórios, algumas ações que têm sido feitas. Então, não existe uma única solução, existe uma somatória de ações para que nós possamos enfrentar essa questão da crise hídrica, principalmente nessa macro-região aqui do Estado de São Paulo, onde demora quase 80% da população brasileira. As regiões metropolitanas, São Paulo, Campinas, Santos, Sorocaba e aqui a região de São José dos Campos. Esse é o lado da crise hídrica, né? E o outro lado é das grandes enchentes, principalmente aqui na região metropolitana de São Paulo. Você vê, então, nós saímos de extremos, né? Grandes enchentes e picos de falta de água. Então, e às vezes essa gestão tem que ser muito bem eficiente. Né? A pessoa não entende, né? O cidadão não entende. Ele fala, poxa, mas choveu tanto, alagou tudo aqui, acabou com a minha casa, encheu a avenida, e eu abro a torneira, não tem água. Quer dizer, é que a chuva, infelizmente, com toda essa impermeabilização do solo, às vezes ela fica mais focada justamente numa região que a água não é aproveitada. Não é a região de mananciais. Né? E aqui em São Paulo, com toda essa mancha urbana, essa mancha impermeabilizada, a chuva dos últimos anos tem tido assim, características diferentes da chuva histórica. São chuvas muitas vezes localizadas, curtas, mas muito intensas. E aí você provoca essa onda de enchente, de invasões das residências. Mas isso tem que ser trabalhado. Isso o Estado de São Paulo vem procurando trabalhar. Ultimamente tem os piscinões, enfim, tem algumas ações que têm que ser feitas para minimizar, eu diria, para remediar um pouco dos erros feitos. Na hora que você constrói na várzeas do rio, para você, muitas vezes, não tem alternativa a não ser remover essas famílias da várzea do rio. Aí não tem todo aquele problema social, problema. Eu brincava até na época, muitas vezes, com as nossas obras
de saneamento, de enchente, lá com o secretário de Habitação do Estado. O problema de saneamento e de enchente é mais de habitação do que nosso. Exato. Muitas vezes envolve a remoção de famílias também. Inclusive perto de represas, né? Mananciais, totalmente. O esgoto é despejado ali sem tratamento. Em alguns lugares não tem nem como fazer, você não pode nem entrar com serviço público, porque são ocupações ilegais, clandestinas. Aí você tem uma questão jurídica também, como é que você vai pôr dinheiro público numa ocupação irregular, ilegal, né? Então tem também... Existem também formas de você encontrar leis, como foi feito aqui na Bíblia, para você remover parte das famílias e legalizar o remanescente. Buscar solução. Acho que esse é o grande desafio que nós temos aqui no estado de São Paulo, principalmente nessa macro-região do estado. O senhor comentava sobre o trabalho silvícola. A silvicultura no estado de São Paulo, pastor, tem um peso importante na nossa economia. No setor agropecuário é a quarta maior atividade. Gera o setor todo, né, toda a cadeia, mais de 4,5 milhões de emprego aqui no estado de São Paulo. 4,5 milhões? De emprego. Muita coisa. Entre atividades do campo, indústria de madeira, processamento, celulose, cavaco para energia. Então você tem um leque de ações voltado à silvicultura no estado de São Paulo. E ainda existe um pouco de dificuldades, né? Como eu falei no início do programa, município fazendo lei proibindo a plantio de floresta, né? Tem aí uma questão ambiental também que precisa ser melhor, encontrar formas de caminhar, né, com a questão ambiental, tirar um pouco do preconceito que existe. Então, nós, para chamar esse assunto importante do Estado para discussão com todos os envolvidos, seja o poder público, os órgãos ambientais, a indústria da madeira, as prefeituras, né? Eu criei na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar em apoio à silvicultura, né? E nós teremos o lançamento dessa frente no próximo dia 31 de agosto, na Câmara Municipal de Itapetininga. Por que Itapetininga? Porque aquela região do estado tem... Essa atividade é muito forte, né? A maioria dos municípios tem áreas plantadas com florestas. Então, nós estaremos discutindo com todos os envolvidos, com a presença de algum secretário de Estado, para a gente poder delinear e otimizar as ações voltadas à silvicultura, gerando emprego, gerando renda e os cuidados ambientais. Deputado, nosso tempo está terminando. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e abrir um espaço, algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço e eu acho que nesse momento que o Brasil vive uma crise política muito grande, uma crise econômica, né, os indicadores não bons, aumento do desemprego, inflação ultrapassando as metas, juros mais altos para a iniciativa privada. Eu acho que o poder público tem uma grande responsabilidade de encontrar caminhos, né, e mostrar para a população brasileira que nós temos saída, né? Eu acho que isso é feito, cada um cumprindo com responsabilidade o seu dever e os seus compromissos junto à população, né? Então, isso que nós estamos procurando fazer e espero que o Estado de São Paulo ajude o Brasil a sair dessa crise. Deputado, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. As ordens sempre à disposição. Um grande abraço. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.